Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, claro, dando sequência aí à maratona de leitura bíblica, vamos finalizar mais um livro. Vamos finalizar o livro de Apocalipse, que nós estamos lendo juntamente com os Salmos, hoje Salmos 83 e 84, mas vamos falar de Apocalipse capítulo 22, o último capítulo aí do livro de Apocalipse, e o tema do devocional é Vem, Senhor Jesus. E esse tema está lá no versículo 20, na verdade, talvez aí o último versículo, né? Porque o 21 já é a bênção, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então 20 seria ali o último versículo, a última mensagem de João, e ele diz exatamente isso. Versículo 20 do capítulo 22 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Então esse é o tema, que é o clamor aí, o clamor final, né? Depois que João viu tudo o que viu, ele clama para que o Senhor Jesus, então, venha e venha sem demora. Como eu disse, nesse capítulo 22, nós podemos até dividi-lo aqui em duas partes. Até o versículo de número 6, João termina as suas visões. Lembra que o 21 são também duas partes. A primeira parte do 21, ele conclui ali a visão em relação a cidade, como será, e a partir da segunda parte do capítulo 21, ele descreve como é a cidade. No final do 22, aliás, no início do 22 aqui, até o versículo 6, ele conclui como será a cidade. Então, se você leu aí, né, fala que no meio da rua tem um rio, lá tem também a árvore da vida, e assim por diante, ele vai descrever como que é a vida na cidade, como que é a cidade. A partir do versículo 6, concluída então as visões, agora ele não tem mais visões, o versículo 7, ele vai fazer uma promessa, também ele vai dar uma exortação e, por fim, uma afirmação que vai basear tudo isso. Então vamos falar de cada um desses três. Primeiro a promessa. Qual é a promessa? Versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, na verdade, é uma profecia dupla, né? Primeiro, a profecia ou a promessa do Senhor Jesus de sua volta, mas segundo, também uma promessa que é de felicidade para aqueles que guardam a palavra do Senhor. A promessa de Jesus é desafiar os crentes à obediência. Nós sabemos a palavra de Deus em toda a sua extensão. A Bíblia, em toda a sua extensão, vai afirmar que obedecer a palavra de Deus é o caminho da alegria. Eu costumo dizer que é como se fosse ali o caminho proposto pelo Waze. Se você seguir o caminho, você vai chegar, né, até o seu destino. Aliás, pode até usar aqui uma outra figura, que é as placas, né, de sinalização. As placas durante a estrada sinalizam que, se você seguir aquelas placas, você vai chegar no destino que você projetou. Agora, se durante o caminho você falar, não, eu quero seguir o meu caminho próprio, vou passar por aqui, provavelmente você pode até chegar no lugar, mas talvez você vai seguir um caminho mais longo, mais difícil, né? Talvez você não chegue no seu destino. Qual é o ponto? O ponto é que obedecer a palavra de Deus é o caminho que Deus estabelece para a alegria do cristão. Agora, eu sempre respondo a uma pergunta que aparece quando eu falo de obedecer a palavra de Deus. A pessoa fala, pastor, mas obedecer o quê? Primeiro, a gente precisa entender que, em relação às Escrituras, aliás, nós devemos até afirmar isso em outros pontos, mas de maneira objetiva aqui em relação à Bíblia, a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Alguém disse assim, existem várias interpretações. Não existem várias interpretações. Existem interpretações boas e ruins. Existem interpretações a partir de ferramentas e de regras de gramática e tudo mais, que são regras boas, que devem ser seguidas. Outras são ruins.
Então não existem várias interpretações, existem interpretações ruins e interpretações boas. Nesse sentido, o que nós devemos obedecer? Eu sempre gosto de resumir e resumir bem o que o crente tem que obedecer. Ele tem que obedecer primeiro os 10 mandamentos, comece por aí, né? Comece obedecendo aos 10 mandamentos. Depois, vá para o Sermão do Monte, as ordens dadas de maneira expressa aos seus discípulos por Jesus, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E por fim, vá para o ensino dos apóstolos. É uma progressão até de quantidade, né? Então, é óbvio que existem mandamentos em outros lugares, é óbvio que existe ensino em outros lugares, mas, grande medida, o que nós vamos encontrar nesses lugares são o resumo, aí, um bom resumo da lei de Deus. Alguém perguntou, né, certa vez para o pastor, eu sou salvo por obedecer? Então, eu preciso obedecer para ser salvo, né? A pergunta que foi feita para Paulo também durante seu ministério, né? E a gente sempre pensa nisso. Será que se eu obedecer eu vou ser salvo? Ou eu preciso obedecer para ser salvo? A resposta é não. Não preciso obedecer para ser salvo. Não preciso obedecer para obter a minha salvação. Porém, a obediência é um sinal daqueles que são salvos. É um sinal da salvação. Eu não posso afirmar que quem obedece está salvo, mas eu posso afirmar que os salvos vão obedecer. É um risco muito grande a desobediência. É arriscar demais desobedecer ao Senhor. Além de tudo, vários lugares da Bíblia o Senhor diz, olha, bem-aventurado que obedece. Aqui o texto mesmo, né? Para não ir muito longe, o próprio texto aqui do versículo 7, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aí você pode dizer, não, João está dizendo aqui do texto de Apocalipse. É verdade, só que o texto de Apocalipse faz referência a ao conteúdo todo das Escrituras. Bom, primeiro, então, uma promessa, feliz aquele que obedece. Segundo, uma exortação, e uma exortação forte. A dureza do coração pode aumentar, verdade. Aquele que tem um coração duro pode ficar ainda mais duro. Olha aí o versículo 11 e o versículo 12. Aliás, eu quero ler o 11 e também o 15. Diz assim, continue o injusto a praticar injustiça. Olha isso. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar. Contraste entre duas pessoas que vão continuar fazendo aquilo que já estão fazendo, né? Interessante isso. Agora olha o 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Lembra que eu falei ontem, né, que esse evangelho macio, né, suave, que tem sido ensinado, não encontra respaldo nas Escrituras, e aqui mais uma vez Jesus categoricamente falando fora ficam, ou seja, tem aqueles que vão ficar fora, não há dúvidas disso, o Senhor é categórico nesse sentido e nós não podemos fugir disso. Mas ele diz ali, olha, aqueles que estão duros, eles vão ficar mais endurecidos, indivíduos que não dão ouvidos às advertências do Senhor podem ficar ainda mais duros, né? Quando não obedecemos a Deus, a tendência é ficar mais duro. E esse aqui é um sinal importante. Como eu disse no ponto anterior, não obedecer é muito, mas muito perigoso mesmo. E a gente já viu isso outras vezes. Eu me lembro de um jovem que eu acompanhei alguns anos atrás. Esse jovem estava bem firme na igreja, estava obedecendo, fazendo tudo certinho, até que certa vez ele tomou uma atitude contrária à palavra de Deus e o pastor exortou ele, advertiu, e ainda que ele não tenha nunca admitido isso, ainda que ele não tenha nunca reconhecido isso, essa advertência do pastor para uma atitude errada dele trouxe um certo desconforto para ele. Ele foi desanimando, aí já não ia mais nos cultos de sábado,
já começou a negociar, não, eu preciso trabalhar no sábado, aí já começou a ir domingo sim, domingo não, foi se esfriando, ele começou já a pensar que talvez aquilo que a Bíblia ensina não é tão bom assim, já começou a negociar alguns princípios da palavra de Deus e, lamentavelmente, né, eu descobri que eu perdi o contato com ele anos depois que esse jovem foi preso, cometendo um crime, né, cometendo um assalto. E isso trouxe muita dor ao meu coração, mas também mostrou isso, que a pessoa, se ela ouvir a advertência do Senhor e endurecer o coração, a tendência é o coração dela ficar mais duro, mais duro, mais duro, mais duro. Então, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Essa é a exortação aqui que João vai dar. E aqui vale uma advertência para todos nós. Precisamos ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos a ela. Não é só ouvir as advertências, as grandes e pequenas advertências do Senhor, mas é ouvir e dar ouvidos e dar atenção às advertências do Senhor. Por fim, nós temos uma afirmação. Eu sempre digo isso. Todos os imperativos da Bíblia estão ancorados em afirmações. Então aqui nós temos, né, vários imperativos no Apocalipse, né, no livro do Apocalipse, e por fim temos aqui um imperativo, que é o imperativo da obediência. O crente deve obedecer. Esse imperativo do crente deve obedecer está ancorado em uma afirmação. Qual é a afirmação? Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Essa é a afirmação. O Senhor Jesus afirmou: eu venho daqui a pouco. E o venho do Senhor Jesus, ele significa muitas coisas. Por exemplo, ele vem para julgar, ele vem para consumar todas as coisas, mas o venho do Senhor Jesus é também uma afirmação de esperança para os crentes. Os crentes podem estar confiantes na afirmação do Senhor de que ele vem. Isso enche o nosso coração de esperança, ou deveria encher o nosso coração de esperança. Bom, moral da história, depois da promessa, da exortação e da afirmação. Promessa: feliz é aquele que obedece a palavra de Deus, obedece o que foi escrito no livro. Exortação é: quando ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. O coração endurecido pode ficar mais duro ainda. E terceiro, uma afirmação: venho sem demora. Glória a Deus pela palavra dele nesta terça-feira que nos alimenta. E qual é a moral da história? Todo o livro de Apocalipse destina-se a estimular o anseio e a oração dos crentes pela realização dos propósitos de Deus. O livro do Apocalipse, ele é um desafio, é um estímulo, é uma motivação para os crentes ansiar e também orar pela volta do Senhor. Então você que está em Cristo, você deve ansiar pela volta do Senhor, você deve orar pela volta do Senhor, desejar de coração firme a volta do Senhor e o cumprimento de todos os propósitos dele nesses dias. Essa é a nossa oração. E o desafio do Léo desta terça-feira, a aplicação final aí para nós concluirmos o nosso devocional, eu quero aplicar hoje o Salmo 84. Eu estava lendo esse salmo hoje, tão lindo o salmo. 3 vezes ele vai dizer, né, como são felizes. Lembra que nós começamos o devocional dizendo hoje, né, feliz é aquele que guarda as palavras? E olha só, ele fala aqui: como são felizes os que habitam na casa do Senhor, como são felizes os que em ti encontram força, versículo 4 e 5 do Salmo 84. Agora, Salmo 84, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Aplicação final de terça-feira. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Confiar em Deus é deixar para trás todas as confianças falsas. Tá certo, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes eu quero orar por esta palavra para podermos então finalizar o nosso devocional. Se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração.
colocando diante do Senhor tudo isso que falamos aqui nesta manhã. Querido Deus e Pai, muitos confiam em carros, outros em cavalos, muitos confiam em políticos, outros em dinheiro, alguns em sexo, alguns outros em saúde. Mas nós declaramos que confiamos no Senhor. A nossa confiança está nas tuas doces e preciosas promessas. Uma promessa gloriosa da tua volta. Essa promessa deve encher o nosso coração de esperança e é isso que fazemos nesta manhã. A nossa esperança está na sua volta, a volta iminente do Senhor, que o nosso coração anseia e aguarda. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.